Muito boa tarde. Vamos então começar os trabalhos e o nosso primeiro palestrante é o Sr. Dr. António Raposo Subtil, advogado, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1986, fundou em 97 a RSA Raposo Subtil e Associados e lançou algumas obras como o Guia do Imobiliário e outras obras alusivas aos fundos de investimento imobiliário, e ainda o contrato e a intervenção do juiz, evidenciando uma vasta experiência na advocacia nacional e internacional. Sr. Dr. Raposo Subtil, tem Vossa Excelência a palavra. Bom, estou só à espera que me liguem a câmara, penso que tem que ser aí a organização, mas o som já está, não está? O som está operacional. Aqui a câmara não consigo ligar, a organização tem que fazer esse favor de ativar a câmara, mas para não, enfim, perdermos tempo, não posso deixar, penso que aí já está, ok, muito bem. Muito bem. Muito bem. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. A razão de estar ausente deve-se a que, sendo assintomático, já tive 2 vezes Covid e não quis arriscar estar presente de pessoas tão ilustres e que gosto, podendo ter aqui algum efeito adverso, entre outras razões, óbvio. Dizer-vos que aceitei este convite com muito gosto, depois de ter participado no Algarve, também a convite da Associação dos Magistrados do Ministério Público e da Ordem dos Advogados de Faro. Essa experiência, que ainda antes da aprovação desta Lei 94/2021, deu-me a noção de que o assunto não estaria bem tratado, desenvolvido, pelo menos atualizado, e hoje estou aqui perante, naturalmente, uma responsabilidade de falar depois do Sr. Professor Germano, que é um pessoa que, para além de um ilustre professor catedrático, tem dado o seu nome como advogado a todos os advogados, à Ordem dos Advogados, e por isso tem feito um serviço público e de apoio à profissão de advogado extraordinário. Eu sou um seu seguidor, sou uma pessoa que lhe agradeço sempre que posso esse enorme serviço que deu e que continua a dar a todos os advogados. Mas dizia eu que tentei aqui encontrar uma razão para a minha apresentação. A minha apresentação, hoje um bocadinho mais alavancada por esta Lei 94/2021, já do anterior, pretendia dar a conhecer que aquela formulação ampla do artigo 11 permitia invadir uma sociedade por um agente oportunista, por um falso líder, por um líder criminoso, que punha em causa os stakeholders e punha em causa os acionistas da sociedade, se os critérios de conexão entre o facto que o agente comete e a responsabilização que induz na pessoa coletiva não tivessem devidamente suportados. A doutrina discutia o assunto, e bem, mas a realidade nos tribunais não a acompanhava. Eu digo que hoje admito que esteja aqui mais como promotor das pessoas coletivas violadas, violentadas pelos falsos líderes, do que propriamente como um advogado penalista, que não sou, que tem a dogmática penal que permitisse defender os ditos violadores de pessoas singulares. Abre-se aqui uma oportunidade para todos aqueles que, não sabendo nada de direito penal, têm agora a oportunidade de litigar, de representar empresas nos tribunais. Há aqui um ressurgir de uma nova especialidade, que é a especialidade daqueles que, conhecendo o funcionamento das empresas, sabendo distinguir o administrador executivo do não executivo, a autoridade da liderança, órgão de representação, que conseguem ter um papel ativo na defesa das pessoas coletivas violadas e que, com isso, são arrastadas para processos, muitas vezes, com uma fundamentação ligeira, e a fundamentação é simples, é unicamente que o senhor tal instrumentalizou a empresa X limitada. E com isso arrasta a empresa para dentro de um processo e com isso temos os seus trabalhadores, temos os seus acionistas, temos toda a sua intervenção social perturbada a propósito daquilo que é uma certa facilidade na transformação que o Sr. Professor referiu entre a negação de que não há possibilidade de punir, incriminar e punir as pessoas coletivas e a facilitação de tudo
pode ser feito para conseguir estabelecer a conexão do agente com a pessoa coletiva. Eu diria mesmo que esta alteração do artigo 11 é um género canivete suíço da responsabilidade penal das pessoas coletivas. Dá para entrar por qualquer lado. Dá para entrar pelos órgãos, pelos representantes, por quem tem autoridade, por quem é membro de um conselho fiscal, membro do executivo. É realmente um canivete suíço da responsabilidade penal. Mas vou fazer aqui uma paragem, depois vou apresentar só 2 slides para se ver as alterações. Não é que naturalmente a maior parte das pessoas não as conheça, mas para se verem as alterações. Mas antes disso, queria também dar uma panorâmica geral do que é que aconteceu com esta lei de 94 de 2021. É uma lei do Bloco Central, eu diria do Bloco Geral, porque foi aprovada por todos com uma estratégia de ausência de um só. Essa lei do Bloco Geral é uma lei que toca num aspecto que é realmente uma lei da corrupção, que é a Lei 3487, que é a lei que, como todos sabemos, que determina os crimes da responsabilidade dos titulares de cargos políticos e que introduz o artigo 6A. E essa lei não era aplicável, esses crimes, às pessoas coletivas. É só a partir do dia 22 de março, por via da introdução do artigo 6A, que remete para o regime geral da responsabilidade das pessoas coletivas, que também as pessoas coletivas passam a ser responsáveis por esses crimes. Vejam que tanto cuidado, tanta proteção da corrupção, ou da não corrupção, e depois se deixou até ao fim, até ao Natal passado, esta, digamos assim, ausência de responsabilização das pessoas coletivas neste tipo de criminalidade. E aí sim poderíamos dizer este número foi bem introduzido, está adaptado ao momento. Mas só que não foi só isso, como já foi dito também hoje. É com a epígrafe da lei a dizer aprova medidas especiais de estratégia nacional de anticorrupção, fez tudo à bruta. Tão à bruta que o doutor Manuel Soares, depois de ter feito uma excelente exposição, disse que aquela alteração das incompatibilidades até admite ele que possa permitir, e eu, enfim, não quero aqui abrir um dissenso, pode permitir que advogados snipers aqui e acolá vão descobrir que aquele juiz já lá tinha estado antes e façam saltar o juiz como não quer a coisa. Veja que o nível de desconfiança do legislador permite este tipo de, enfim, equações. Não, o que aconteceu foi que o legislador é totalmente incompetente e uma alarvice legislativa que fez não vai permitir considerações dessa natureza por ninguém. Porque nós não andamos todos aqui, digamos assim, a dar tiros uns nos outros. Se dermos tiros a alguém, é aos criminosos, porque esses sim nós devemos fazê-lo. Agora, não vamos encontrar na incompetência do legislador, no atrevimento do legislador, mais do que isso. E por isso eu, que fui durante alguns meses presidente da Comissão de Legislação de Ordens Advogados e que me demiti-me exatamente pela razão que a Comissão de Legislação não era ouvida sobre, nomeadamente, as medidas nacionais anticorrupção e depois era ouvida com 2 dias de antecedência sobre algumas leis estruturantes e que, leis com uma importância. Enfim, eu não quero aqui já apresentar o caos, mas uma importância vital para aquilo que é a imagem do país, para aquilo que é o funcionamento da economia. Por isso que nós temos aqui uma lei que deu um toque ligeiro, mas com anonimato incompetente, em alguém, em algum caso, e depois deixou alarvemente esta norma que pode causar graves prejuízos, mas fez também outras coisas que foram tão alarves quanto essas, só que essas não tocam ao equilíbrio de posições e de profissões. E é por isso que não são tão objeto nem de comunicações, nem de entrevistas, nem de notícias nos jornais. E esse exemplo que eu vou dar agora é o artigo 11. Porquê? O artigo 11, que se trata da responsabilidade das pessoas coletivas, é um artigo que em 2007, quando foi introduzido, usou 2 técnicas. Usou a técnica do encavalitamento, ou seja, colocaram em cima do artigo 11 que existia, que dizia que não se aplicava, havia responsabilidade, não existia nas pessoas coletivas, a não ser em lei especial. Colocaram lá, depois do número 2, a responsabilidade das pessoas coletivas. E depois abriram um capítulo, é a técnica encosta para lá, no artigo 90, encostaram o artigo 90 para um lado e criaram 90A, B, C, D, com as penas aplicáveis
às pessoas coletivas. E desde essa altura, apesar do excelente trabalho de muitos juristas, onde o professor Germano, mais uma vez, esteve na primeira linha, com os seus escritos, a comentar e a dar as orientações que seriam necessárias para aperfeiçoar este modelo, nada foi feito em termos de processo penal. E nenhuma alteração ocorreu também nos domínios do Código Penal. E por isso não estivemos até hoje, até dia 22, se entrar em vigor, não temos um estatuto processual das pessoas coletivas. Com a bagunça que todos estão a ver que acontece nos tribunais, sem saber quem representa o arguido de pessoa coletiva, se é também o arguido ex-administrador, ou se é o seu advogado, ou seja, quem for. E hoje já temos isso, também esta lei, a propósito de medidas de Estratégia Nacional Anticorrupção, criou o Estatuto de Processual para as pessoas coletivas. Agora fê-lo de maneira paternalista. Colocou ali algumas normas, mas injetou outras normas no Código Penal, que já vamos ver o que é que fez, que tratamento fez o legislador da pessoa coletiva. Então, mexeu no artigo 11, e ao mexer no artigo 11, não é, que tinha tido a tal técnica do encavalitamento, nem sequer criar um artigo novo para fazer o domínio próprio, processual e penal das pessoas coletivas, encavalitaram-no em cima do artigo 11 existente. Há quem tenha defendido, penso que o seu professor defendeu, devia ser o artigo 11A, com uma estrutura e com uma organização diferente, e depois a seguir encosta para lá o 90A, B, C, D, com as medidas penais, medidas sancionatórias para as pessoas coletivas. Só que hoje, e agora pedia à organização se podia projetar, por favor, só o artigo, só para aqueles que não se recordam terem noção, o artigo 11 do Código Penal, só que esta alteração foi feita ao artigo do Código Penal, que é um artigo que tem como epígrafe responsabilidade, das pessoas singulares e coletivas. Como nós sabemos que este artigo não se dirige às pessoas coletivas, porque se dirige às pessoas coletivas equiparadas, ou seja, dirige a todas as entidades que não sejam pessoas físicas, porque o último número, o número 9, diz que as associações de facto também são objeto de responsabilidade penal e que, se não tiverem personalidade jurídica, responde o património comum e depois o património de cada um dos seus associados. Por isso, o que está aqui em causa é a responsabilidade de todas as entidades que não sejam pessoas físicas. Só lhe chamam pessoas, mas logo no mesmo artigo dizem que podem não ter personalidade jurídica, e uma pessoa sem personalidade jurídica é algo um bocadinho estranho, mas agora vamos ultrapassar para não dar tempo esse efeito. O que nós sabemos é que este artigo tem uma dimensão no que diz respeito à componente subjetiva da incriminação, da responsabilização, que é total. Ou seja, nós temos as pessoas singulares e, por via deste artigo 11, temos todas as pessoas que não sejam, e não pessoas que não sejam pessoas singulares, responsáveis pelos crimes cometidos, e diz aí, em seu nome. E agora o que está à volta e sublinhado é aquilo que a Lei 94 de 2021 introduziu. Então diz, quando cometidos, antes de em seu nome e no seu interesse coletivo, apagaram o coletivo, e agora diz, em seu nome ou por sua conta, e depois continua a dizer, no seu, antes de ir no interesse, e agora diz no seu deve ser dela a tal pessoa coletiva, interesse direto ou indireto. Introduz aqui a expressão, o conceito, não se sabe qual é, indeterminadíssimo, direto ou indireto. E também diz por conta. Nós sabemos o que é por conta, mas é ao contrário. É por conta no sentido da pessoa coletiva ter por conta alguém, e não alguém ter por conta a pessoa coletiva. E por isso há aqui uma introdução, que já volto a ele, um bocadinho estranha de percepcionar. E também vos posso dizer que os projetos de lei onde esta alteração estavam previstos, que já foram referidos, havia um do PS e outro do PSD, tinham esta norma sem qualquer explicação. Sem qualquer explicação. Não há em lado nenhum, e eu pesquisei bastante, alguma indicação da razão da inclusão destas expressões ou por sua conta e do interesse direto ou indireto. Tendo suprimido o interesse coletivo, a noção coletivo, que a doutrina usava para, digamos assim, fazer a distinção entre se tinha ou não a empresa interesse. Em termos abstratos, podia ter interesse, ainda que em concreto até tivesse prejuízo, mas era preciso que estivesse dentro da sua atividade normal e regular. Também não vou conseguir entrar nesse capítulo. Mas na linha B ainda é mais absurdo, aí é que é realmente absurdo, na linha B, que antes tinha a redação, por quem haja, sob a autoridade das pessoas que tinham o quê? Tinham a liderança, já vamos ver,
em virtude de violação dos deveres de vigilância ou controle, também o seu professor Germano já mencionou, agora vai-se dizer, por quem haja, em seu nome, ou por sua conta, e no interesse direto, vai-se colocar a mesma qualificação, digamos assim, o mesmo suporte circunstancial, que está na situação da responsabilidade direta que está na linha A. Pronto, a linha B é considerada pelos autores como sendo a irresponsabilidade corporativa ou a autorresponsabilidade das pessoas coletivas e a outra da heteroresponsabilidade, no sentido que é preciso haver alguém que é o líder, que conduz, que leva, no facto de conexão, que leva a empresa a responder por determinado tipo de crimes. Então, nós temos este panorama hoje no artigo número 2, a linha A e B, onde vamos ter agora que entender. Por isso é que eu digo, se abre aqui uma oportunidade, eu estou-me a candidatar para futuro especialista em direito penal das pessoas coletivas, porque das pessoas singulares não tenho hipótese. Eu tinha que saber o que era o ilícito, o dolo direto, enfim, todas essas coisas do dolo penal são ensinadas nas faculdades de Direito e isso eu não sei, já não sei, se alguma vez soube, já não me lembro. Agora, isto aqui, penso eu, estou em condições de igualdade com qualquer pessoa, começa agora a estudar o assunto. Não precisa de chamar direito penal clássico para poder dar aqui alguma defesa aos seus clientes, se forem clientes, pessoas coletivas, violentados por falsos líderes e por criminosos que dentro da sua organização podem prejudicar essa empresa. E porquê é que isto se torna mais relevante? Torna-se mais relevante porque também o artigo 6A, como é óbvio, o artigo 6A vem colocar as pessoas coletivas no domínio da responsabilidade por crimes cometidos por determinados casos políticos e ainda também aqui estava já o branqueamento de capitais no catálogo dos crimes e o favorecimento. Ou seja, nós não é com certeza a problemática maior, não é quando estamos a falar nos crimes de dano ou nos crimes contra o património. A coisa torna-se mais importante na perspectiva da empresa violada, da empresa vítima, da empresa que tem os seus acionistas e o seu modo de vida regulado, mas que foi invadida por um falso líder que descolou do seu comportamento correto e que a colocou na senda do crime, dizia eu, que o que está aqui de dificuldade são estes crimes já são crimes de geometria variável, como o branqueamento de capitais e, naturalmente, toda a panóplia dos crimes conexos com a corrupção. Mas agora pedia para passar o outro slide, só para vermos que foi também introduzido aqui no número 4 uma alteração, que é dizer-se que entende-se que ocupam uma posição de liderança os órgãos e representantes das pessoas coletivas, e agora veja, e quem nela tiver autoridade para exercer o controle, e depois disso, incluindo os membros não executivos, dá a ideia, quem nela tiver autoridade, dá a ideia que os membros não executivos e os membros da organização têm autoridade. Logo, estes não é uma necessidade de fundamentação que está prevista. A própria qualidade de membro não executivo parece já lhe dar a qualidade de líder que tem, digamos assim, capacidade para comprometer o funcionamento da sociedade. Dizem os autores, quando o legislador número 4 dizia posição de liderança, os órgãos e representantes, é preciso verificar se no plano legal, nos estatutos e nos regulamentos da sociedade, esses órgãos, já é discutível, órgãos, titulares dos órgãos, e os representantes, aqueles que têm um mandato, um contrato, um acordo com poderes delegados que possam exercer, e dizia-se que tinham que ter, face aos estatutos e ao regulamento, a capacidade formal de influenciar a sociedade. Ou, no caso do número 2 da linha B, aí sim, existir uma irresponsabilidade coletiva, existir uma falta de organização coletiva, que alguém que não conseguisse comportar-se dentro dos limites de controle e instruções recebidas, que tivesse invadido, digamos assim, a proteção da sociedade e empurrá-la para a prática de um crime. Só que aqui, ao colocar no fim, incluindo, se tivesse sido colocado antes, e quem nela tiver autoridade, tivesse sido representantes do seu coletivo, incluindo os membros, eram representantes, mas era necessário ainda demonstrar que tinham a autoridade ou a liderança para o efeito, aqui não. E porquê é que isto é importante? Isto é importante porque e agora pedia para passar para o último slide, porque este artigo, embora pareça, e tem sido sempre, daquilo que eu tenho lido, tratado como o artigo permite ligar a prática de um facto por uma pessoa singular, culpada, que quer preencher um tipo de crime e que arrasta, conexiona
esta prática para dentro de uma sociedade, mas não é só isso, porque este artigo também vem prever que subsidiariamente existe uma responsabilidade por pagamento de multas e indenizações a quem ocupa uma posição de liderança. Mesmo que não seja o agente do crime. Todos os que ocupam uma posição de liderança ficam responsáveis, e agora, naturalmente, tem ali 3 alíneas, pelos factos praticados no período do exercício do cargo, sem a sua oposição expressa. Mas agora nós já temos lá uma lista enorme. Temos a lista dos membros dos conselhos fiscais, dos membros dos executivos, e ainda podemos ter aqueles que tinham autoridade para esse efeito, também podem vir a ser responsabilizados. Esta responsabilidade é subsidiária, mas é também uma pena, porque como as pessoas coletivas não são presas, não ficam, enfim, em prisão preventiva, nem ficam em prisão domiciliária, aquilo que é a censura, é uma censura pecuniária, e aquilo é ser punido, ou ser unicamente responsável por pagar a multa e as indenizações, enfim, não vai daí a diferença, mas é pequena, sobretudo quando se tratam de entidades que são as ditas entidades coletivas. Então, nós temos aqui um número de um artigo 11 que trata que quem tem uma posição de liderança é solidariamente responsável, e depois ainda diz mais à frente, que isso também é importante referir, diz mais à frente, que dentro da solidariedade, se houver vários responsáveis, a responsabilidade é solidária. Isso, dentro deste arrastamento, desta extensão para um comprometimento de todos os que têm a posição de liderança, também aí, se forem vários, a responsabilidade é solidária. E depois o número 11 vem dizer que se a entidade não tiver personalidade jurídica, responde por elas o património comum e, na sua falta ou insuficiência, solidariamente o património de cada um dos associados. Eu, naquela intervenção que tive em Faro, referi que, contrariamente ao que muitos pensam, colegas, o facto de termos uma sociedade de advogados, sociedade limitada, não nos, digamos assim, torna imunes a ser arrastados por uma prática delituosa, por um dos sócios ou por alguém que no escritório, no conluio ou no convívio, ou enfim, no exagero do trato com um cliente, arrasta a sociedade, por exemplo, para um crime de branqueamento de capitais. Porque mesmo que se exerça em associação de despesas, por via do número 10, vai estar também cada um daqueles advogados responsável por isso. E por isso, quando agora tratamos, e aí passava já para esse ponto, eu passar a tratar daquilo que é o compliance e daquilo que é a ligação entre as alterações que foram feitas no Código Penal, nos artigos 90A e por aí fora, e aquilo que está previsto no artigo que permite admitir que tem aqui, responsabilidade, foi efeitos considerados se deram-se aqui a extensão disto, supervisor terrestre. Bom, o nosso eu vou aparecer o outro slide, por favor, agora já lá vou, está bem? O outro slide a seguir. Bom, e é o último slide. Dizia que nós temos aqui a possibilidade de haver uma exclusão da responsabilidade das pessoas coletivas, desde que se demonstre que existiu aqui um comportamento violador, que alguém atuou contra ordens ou instruções expressas de quem de direito. Por isso o número 6 diz o seguinte: a responsabilidade das pessoas coletivas, entidades equiparadas, é excluída quando o agente tiver atuado contra ordens ou instruções expressas de quem de direito. O projeto do PSD contemplava um aditamento, um novo texto para este artigo 6º, que no fundo era, se tivesse cumprido as tais, digamos assim, os tais programas de cumprimento normativo, se tivesse tornado regulamentada a sociedade, a empresa, que isso seria um motivo, poderia ser um motivo de exclusão da responsabilidade. Não foi introduzido no artigo 11 e, como já foi referido, no Código Penal, mais à frente a propósito das penas, há uma atenuação especial, ou uma atenuação, ou uma substituição, ou um acompanhamento e um paternalismo sobre as sociedades incumpridoras, porque elas incumprem, mas depois, se responderem por enfim, ou se adotarem comportamentos posteriores de cumprimento normativo, podem ter um efeito favorável, se tiverem adotado antes, podem ter uma atenuação especial. Mas ficou tudo lá para a frente, a propósito das penas, e não aqui, neste artigo 6,
sobre a questão da exclusão da responsabilidade. Então, os conceitos que nós temos hoje, que se retiram exclusivamente do artigo 11, são aqueles que estão projetados nesse slide. Logo, em seu nome, ou por sua conta, o interesse direto ou indireto, a posição de liderança. Saber se a posição de liderança aqui é como nós estudamos nas sociedades, eu digo nós, porque como já mencionei, e para ficar claro, eu sou uma pessoa que venho das sociedades, que venho das empresas, dos patrimónios autónomos e que estou agora a ver que há aqui uma oportunidade de trabalho. Aquela que o seu professor referiu, que quando era jovem o convidaram para ser assistente de direito penal e que só havia pilhas de galinhas. Eu agora poderei entrar aqui, eu e todos os que naturalmente entenderem, entrar aqui como penalistas da era moderna, dispensando, realmente, infelizmente, parece dispensar, infelizmente, como é óbvio, estou a brincar, dispensar tudo o que é o grande acervo, a grande ciência do direito penal, das garantias em processo penal, da estrutura constitucional que nós temos de proteção, das vítimas, e aqui podemos ter também empresas vítimas. E dizia eu, o que é a autoridade? A autoridade é aquilo que os advogados levam a fazer as empresas, colocando um acordo parasocial, estatutos, quem obriga a sociedade, como é que se obriga, ou não. Ou pode ser uma coisa diversa. O tal gerente de facto, que ele seja criminoso, ainda entendo, mas que o seu crime invada, tipo Covid, contamina a própria sociedade, sem saber que estirpe é, parece-me um bocadinho excessivo. E é aquilo que aqui diz órgãos ou representantes, quem tiver autoridade para o seu controlo, e agora incluiu-se órgãos de fiscalização, membros de órgãos de fiscalização, como se esses membros de órgãos de fiscalização tivessem capacidade para exercer o controle, este controle da atividade que normalmente ocorre quando estamos perante a prática do crime. Depois, atuando contra ordens expressas ou instruções, ordens ou instruções. Aqui é o tal cumprimento normativo, é ver um conjunto de responsabilidades, uma regulamentação interna que permitisse dizer, não, quem de direito são os órgãos formais, criou aquela regulamentação e se demonstrar que aquela regulamentação, em princípio, era apta a impedir o criminoso líder de invadir, de contaminar, de influenciar a empresa, então está excluído. Mas a quem é que cabe essa responsabilidade de demonstrar? Naturalmente, cabe à empresa, depois de ser arguida, e cabe à empresa, na sua defesa, fazê-lo. E é por isso que aqui os requisitos, os pressupostos que têm que ser verificados, infelizmente, não são aqueles que enfim, nós, para as pessoas singulares, temos que usar e necessariamente devemos usar. Bom, havia aqui mais para dizer, penso que estou a exceder o meu tempo e queria unicamente terminar referindo o seguinte: nós todos os profissionais, que de ricochete sempre ficamos com algumas feridas deste descontrolo legislativo e que ficamos muitas vezes em picardias uns com os outros, nas suas posições processuais, é o Ministério Público, com os juízes, com os advogados, realmente é preocupante. E estas leis feitas assim, de forma grosseira, também fazem aquilo que tal venha a acontecer. Eu vou só contar, para terminar, uma história recente, onde vinha no Uber. Hoje os Ubers são rápidos, por isso vou a história também muito rápida, porque como está tudo em teletrabalho, a viagem é muito rápida, e alguém dizia, doutor, o homem deve ter conhecido, de alguns comentários que às vezes faço na televisão, perfeitamente ignorantes também, enfim, sem conteúdo nenhum, mas deve ter achado graça e disse, doutor, aquilo dos tribunais, a hierarquia dos tribunais não é vertical, agora também já é na horizontal. Eu fico ali meio atrapalhado e digo assim, o que é que isso quer dizer com isso? Devia ser seguramente um jurista que estava a fazer um part-time no Uber. E diz-me ele, é que agora as zangas são maiores na primeira instância entre titulares de cargos de magistrado ou Ministério Público do que antigamente, que era só a subir, agora já é na horizontal. E eu disse e pensei, bom, entre isso e o lacre dos papéis numa viagem no porão até a África do Sul desaparecem, ou pelo menos têm de voltar para ser confirmados, entre outras histórias de Big Brother, parece que isto é tudo mais importante do que esta alarvidade legislativa que nós temos aqui, feita por um bloco geral que nos dá aqui tempo de discutir pouco, mas muita profundidade na discussão que deve ser tida. Eu não quis ser subtil, quis responder ao desafio, vim aqui para mandar umas bocas, mas acreditem que a preocupação é muita e que farei tudo para que existam pessoas que defendam as pessoas coletivas que são violentadas
por líderes criminosos. Obrigada, Sr.